A paz do Senhor, meus queridos irmãos, professores, alunos, superintendentes de escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Que tema lindo, né, meus irmãos? Texto áureo, Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Vamos para a leitura bíblica de classe, Atos capítulo 4, versículos 24 a 31. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Que dissesses pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa é a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. E os objetivos da lição são os seguintes. Primeiro, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando a sua perseverança em meio às provações. 2. Analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E 3. Demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Vamos pensar um pouco sobre o nosso texto áureo? Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O contexto, então, desse nosso texto áureo está na reação da igreja após Pedro e João serem soltos da prisão, conforme capítulo 4, versículos 23 a 31. Alguns estudiosos da Bíblia têm pensado que, com base em Atos 2 e 1 e 5, 42, vamos ler primeiro Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar, ou concordadamente, né? Pode usar essa expressão também. E Atos 5, 42, todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, essa dupla narrativa sobre os mesmos acontecimentos descreve muito sobre o mesmo assunto. E não que se trate de duas séries de eventos similares, embora distintos quanto ao tempo. Então, esse versículo seria, então, paralelo ao trecho de Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4, que falam que eles estavam sentados no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes. Já no texto áureo de Atos 4:31, historia outro momento do derramamento do poder do Espírito Santo. Uma repetição da experiência extraordinária
do dia de Pentecostes. Que um está em Atos capítulo 2, outro está em Atos capítulo 4. Com o propósito, qual foi o propósito daquele mover espiritual de Atos capítulo 4? Conferir aos apóstolos a autoridade e a ousadia para fazerem a evangelização em todas as partes. Mas foi a resposta de oração, a fim de que pudessem enfrentar com autoridade espiritual as perseguições movidas pelo judaísmo daquele momento. Assim poderiam completar com êxito a sua missão, tal como o Senhor Jesus outorgara. Coragem e fé suficiente para completar a sua missão, apesar da ira terrível dos homens. Mas eles teriam, então, essa graça. A história inteira da igreja cristã primitiva é uma demonstração de como essa oração foi respondida. Essa renovação espiritual do poder do Espírito Santo assegurou a continuação do ministério de milagres, de prodígios, de maravilhas na vida da igreja iniciante, que dava validade ao ministério dos apóstolos, mas também a outras figuras do cristianismo primitivo. Cristianismo esse que possuía esse poder divino, na forma de curas e prodígios. Uma vez, eu estava lendo um livro sobre Israel, sobre a viagem de um pastor em Israel, e ele dizia que ele foi para Israel, mas ele passou pela Itália. E ele visitou o Vaticano e ficou impressionado com aquelas riquezas. Segundo ele, havia 2 clérigos católicos passeando ali no Museu do Vaticano, que é uma riqueza colossal. E um dos cardeais olhou para o outro e disse assim: nós não podemos mais dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro, porque olha aqui a riqueza do Vaticano, olha quantos quadros, quantas pinturas, quantas esculturas, quanto mármore, quanto material artístico. Então nós não podemos mais dizer que não temos prata nem ouro. E o cardeal, mais idoso, mais sábio, olhou para ele e disse: é verdade, nós não temos mais como dizer não temos prata e nem ouro. Mas também não temos autoridade para dizer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quer dizer, agora eles têm prata e ouro, mas não têm autoridade, né, para repreender. E muitas igrejas, inclusive, não acreditam que a cura divina e os dons espirituais são para o presente momento. Elas acham que cessaram com a experiência do primeiro século. Olha o absurdo. Então, foi essa reflexão desses 2 prelados católicos, né? Com o ouro que eles tinham, eles não podiam mais dizer não tenho prata nem ouro. Mas também não podia dizer, não tinha mais autoridade para dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, a Bíblia diz que eles estavam ali e moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso está no nosso texto áudio, Atos 4:31, parte B. Então, foi como um amém divino, né? A oração da igreja, que muitos então entendem que foi um verdadeiro terremoto. Tal oração foi respondida imediatamente pelo Senhor. Eles estavam tanto dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, que Deus então os atendeu. E aí a Bíblia fala, moveu-se Deus o lugar, possivelmente um verdadeiro terremoto. E isso proclamou claramente que a mão de Deus, que o sobrenatural, que a operação de prodígios estava sobre eles. Além disso, aprendemos que a vida espiritual bem-sucedida precisa de períodos de renovação da graça de Deus. Precisa. Porque ninguém pode depender tão somente de experiências passadas. Então, a experiência passada foi uma bênção, Jesus me curou, glória a Deus, mas eu tenho que continuar orando, buscando a presença de Deus para ter mais e mais da virtude do Senhor. Então, nós devemos estar seguros da renovação do poder divino dia após dia. E a oração é o tema frequente na dupla obra histórica do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e do Atos dos Apóstolos, escritos ambos pelo mesmo autor, que é Lucas.
A Bíblia diz que o lugar foi abalado, e isso fez de todos eles ainda mais inabaláveis. Quer dizer, o local foi abalado e eles ficaram ainda mais inabaláveis. Se negarmos a realidade dos milagres, ainda será mais admirável que eles tivessem obtido tão grandes vitórias morais, aqueles homens iletrados, simples, mas cheios do Espírito Santo. Quem escreveu isso foi João Crisóstomo, o patriarca de Constantinopla do século V. E o versículo fecha dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar línguas espirituais ou línguas estranhas. Então, ser batizado no Espírito Santo está associado à evangelização. Vamos ver o que diz Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Com que objetivo? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, batismo com o Espírito Santo confere ao crente ousadia para pregar, para ministrar a palavra de Deus, graças a Deus. Então, essa lição de número 4 vai dar uma ênfase especial a esse tema, uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos pensar um pouquinho, então, na introdução da lição 4. Nessa lição 4, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Porque uma igreja que não é cheia do Espírito Santo é um clube. Se comporta como clube, cheio de grupinho, cheio de não me toque, não me relas, cheio de probleminha, cheio de murmuração. É a igreja que não é cheia do Espírito Santo. É um clube, é uma reunião. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, porque ela vai se comportar da maneira que Jesus requer de nós. A partir do capítulo 4, versículos 24 a 31 do livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. Qual? A perseverança. Eles perseveraram unânimes em oração. Então, irmão, não pare de orar. Persevere em oração. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho da sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto, como muitos estão. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca da igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, fortalece o corpo, capacita a igreja a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia de proclamar o Evangelho, de pregar. E por isso se torna relevante para o mundo. Por isso que é importante uma igreja cheia do Espírito Santo, porque ela vai impactar a sociedade, o mundo. Palavrinha-chave dessa lição, a pessoa do Espírito Santo, Senhor e guia da igreja. Então, o primeiro tópico da nossa lição, uma igreja perseverante. 1.1. Suporta o sofrimento. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto do tópico 1. Após sua pregação junto à Porta Formosa, ou Porta Dourada, Pedro e João são levados presos. Está escrito em Atos, capítulo 4. E posteriormente ameaçados por pregarem o nome do Senhor Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem em nome do Senhor Jesus. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor ao Senhor Jesus. Eles agiam com perseverança. Isso só foi possível
porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. O tempo verbal grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo do Pentecostes, foi revestido, foi renovado novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo vai suportar as provas e os sofrimentos. 1.2. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal judaica intibou os apóstolos Pedro e João, eles deram ordens expressas para que eles não falassem nem ensinassem no nome do Senhor Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4:19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociavam a sua fé. Não abriam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam diretamente a Bíblia. Então, uma das características crassas, muito fácil de observar, que uma igreja não tem mais a direção do Espírito Santo, quando você começa a ver a imposição humana, os caprichos humanos do homem. 3.3. Está convicta na sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Isso é muito importante. Os primeiros crentes não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam sobre suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, por exemplo, os samaritanos se convenceram porque ouviram e viam os sinais que Filipe fazia. Então, eles viam os sinais e ouviam a mensagem. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes, é desconhecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta as obras de Deus através do seu testemunho poderoso. Então, Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Está escrito em Lucas 24:19. Então, nós, como crentes, alunos, professores, superintendentes, nós que somos servos do Senhor Jesus, não podemos só ser poderosos e eficazes na prédica, mas nas obras. Fruto da sua salvação. Você é salvo pela graça, pelos méritos de Jesus efetuados na cruz do Calvário. Mas aí você gesta boa obra. Porque é natural, uma árvore boa dá frutos bons. Então, o resumo do primeiro tópico, sinopse 1. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. 2, segundo tópico, uma igreja que ora com poder. 2.1, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículos 24 a 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga, subjetiva. Não, havia objetivo aquela oração. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Então, nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. 2.2, orando em unidade, Atos 4:24. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Então, a concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon. Homotimadon.
A concordância de Strong, então, faz esse apontamento, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, em total harmonia. Isso mostra que havia o quê? Unidade, comunhão, concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo ora unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. Não é isso. A unidade de propósito. A gente respeita as particularidades de cada pessoa. É comum, quando começou aquela guerra contra Israel, a igreja levantou um clamor. A igreja se colocou de pé e levantou um clamor a favor dos filhos de Israel, segundo a carne, né? O Estado de Israel. Quando ocorre alguma tragédia, a igreja levanta o seu clamor. É a unidade de propósito. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda não e outros ainda que estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda não amadureceram na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se une em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito, com a mesma fé, com o mesmo objetivo. 2.3, orando fundamentado na palavra de Deus. Ao orarem os crentes, eles citaram o Salmo de número 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensam coisas vãs. Então, se você abrir aí o livro dos Salmos, o Salmo de número 2, você encontra esse Salmo de Davi. Por isso que eles oraram citando Davi, citando o Salmo de Davi. Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido? Então, eles estão citando o Salmo de número 2 aqui na oração. Então, não basta orar. É preciso orar tomando por base a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia nos ensina e nos aponta. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Então não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás de fracasso na vida de oração. Então tem gente que está orando, mas fazendo uma oração equivocada. Não está orando com seriedade. Eu lembro de uma vez de um irmão que ele foi orar e ele começou a orar para Deus matar uma pessoa, que aquela pessoa tinha que ser morta, para Deus ceifar a vida dele. Essa não é oração, irmão. Misericórdia. A oração traz vida, não morte. A oração traz bênçãos. A oração traz cura. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele faz uma oração com base na Bíblia. É isso que a Bíblia fala, para a gente buscar a face do Senhor. Então, o fechamento, a sinopse do tópico 2, a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Vou dar um conselho para os professores. Professores e professoras, chega mais cedo na escola, pelo menos uns 15 minutinhos, mínimo, para você tirar um período de oração, para você ver se está tudo em ordem as coisas. Tá, professor? Não deixa para vir em cima da hora. Quando você chegar atrasado, vai ser a grande exceção, todo mundo vai entender que alguma coisa aconteceu, porque não é só a prática. Mas, infelizmente, tem muitos pastores e professores que chegam atrasados no culto. Ele sabe o horário do culto. Ele sabe a distância da igreja da casa dele. Ele sabe que tem que chegar mais cedo, porque nós somos os exemplos dos fiéis. Você, professor, você, professora, é exemplo sim dos fiéis. E Deus te capacita para isso. Então, chega mais cedo. No mínimo, 15 minutos. Graças a Deus que a maior parte dos nossos professores chegam 1 hora, 30 minutos mais cedo, vão ver se está tudo certo a sala, deixam tudo em ordem, tiram um período de oração
Isso que o nome de Jesus é glorificado. Então, irmão, não siga o péssimo exemplo de certos líderes, que são péssimo exemplo, irmão. Não são exemplos para os fiéis, porque chega atrasado, insensível espiritualmente, e acha que está tudo certo, acha que é dono do culto. Não, irmão. Eu e você somos servos. Nós não estamos na igreja para ser servido. O culto não é seu, o culto é para Deus. Então tenha temor de Deus. Chegue mais cedo, ore a Deus, se qualifique, se prepara, cheio do Espírito Santo, para abençoar, para curar, para renovar, para dar vida para as pessoas que vão assistir sua aula. Então a oração foi feita e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Terceiro tópico, uma igreja já usada no seu testemunho. 3.1. Ousadia para enfrentar a oposição do evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças, olha que bonito. Você tem que apresentar diante de Deus. Então, sabe, o pessoal fala, eu não levo desaforo para casa. Você tem que levar sim. Então, quando a pessoa vir e falar coisas que você fica triste, vai lá no seu quarto, fecha a porta, rasga o seu coração diante de Deus e fala, olha, Senhor, o que essa pessoa fez comigo. É para você explicar para Deus. Agora, não vai querer ensinar Deus, né? Vai querer ensinar Deus? Eu quero que Deus... Não, você não tem que querer nada. Você só fala para Deus, Senhor, olha o que eu estou sofrendo no meu emprego. Olha, meu Deus, como essa pessoa me humilhou. Olha como essa pessoa fez. Me ajuda, Senhor, me dê graça. Enche o meu coração de amor. Não deixe eu ter mágoas. Tá vendo, irmão? Então você pede para Deus agir com providência, segundo a sua boa e agradável vontade. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante, uma igreja que ora, que busca a face de Deus. Incentiva seus alunos, professor, incentiva eles a chegarem mais cedo também para tirar um momento de oração. A igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta a oposição e sofrimento por causa do evangelho. Não desanima não, irmão. Sabe? É igual a omelete, né? Quanto mais bate, maior fica. Quanto mais bate, mais cresce. Tá? Então, seja perseverante. Mesmo que está havendo humilhação, perseguição, seja perseverante em oração. Ora, clama, peça que Deus vai romper. Que Deus vai fazer um milagre. Que Deus vai sacudir. Que Deus vai fazer um rebuliço e vai te dar vitória. Nós cremos em milagres, nós cremos em maravilhas, em dons extraordinários da parte de Deus. Deus vai visitar essa causa, Deus vai te dar vitória. Então, peça para Deus para você ser cheio do Espírito Santo. Não importa se você está num vale terrível, perseguição e luta, levanta essa cabeça em nome de Jesus. O Senhor te capacita, seja perseverante, que a vitória é tua, em nome de Jesus. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Vai sofrer. Claro, se é uma pessoa que ora, cheia do Espírito Santo, incomoda as trevas, né, irmão? 2 Timóteo 3,12. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. É bom até você grifar esse versículo aí na sua Bíblia, né? E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Padecerão perseguições. Tem que ser claro isso. E é até bom isso, para você não se acostumar com a terra. Você não é da terra. Sua cidade está nos céus. É isso que Paulo fala. Agora, você quer viver confortável na terra? Não funciona. Essa gente que fica indo buscando conforto na terra, está ficando amigo do mundo, né? Amiguinho do mundo, amizade do mundo. Então, nós não temos nada com isso. Então, vamos grifar aí esse versículo, padecerão perseguições. Na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Então,
não significa que você não pode participar de atividades políticas. Pode, mas vigia, né, irmão? O que não dá é você deixar de ir no culto, deixar de orar, de se consagrar por causa de negócio de política. Poxa, aí a gente fica até preocupado. Por quê? Porque, na verdade, para ser um bom político, a pessoa tem que orar mais ainda, tem que ler mais a Bíblia, tem que estar mais presente na igreja. Para ser um bom político, tem que ser cheio do Espírito Santo. Senão vai ser que nem os outros. Não, nós queremos bons políticos. E como que um político é bom? Quando ele ora, quando se consagra, quando é batizado no Espírito Santo, quando participa da escola bíblica dominical, quando está lá no culto de oração e ensino, quando está participando da obra de Deus, evangelizando, ajudando, cooperando. É esse tipo de político que nós queremos. Pessoa cheia do Espírito Santo e que vai lá para representar os nossos valores diante do Estado. 3.2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Não é só no testemunho, né? O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. É Atos 4:31, não é Atos 2, não, 4. Né? No ensino de Lucas e de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, que é a ordem no culto, ou de Efésios 5:18, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais da igreja. Não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Então não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. Não é isso. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá crescimento à igreja e opera milagres extraordinários. Muitos teólogos já disseram, o nome do livro não devia ser Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Atos da pessoa do Espírito Santo. Esse seria o nome mais adequado para o livro Atos dos Apóstolos. Não somente por meio dos apóstolos o Espírito Santo opera, mas também por todos os irmãos, toda a igreja. Porque ali está a ação do Espírito Santo, entre eles que realiza as obras. É o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa. Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou enviar um outro da mesma espécie, igualzinho eu, o Espírito Santo da verdade, o Consolador, o Paráclito, o Advogado. Graças a Deus, porque o Espírito Santo não nos deixou, aliás, graças a Deus, porque o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. O Senhor Jesus não te deixou órfão, meu irmão, professor, minha professora, superintendente da escola bíblica dominical, aluno. O Senhor Jesus não te deixou órfão. Ele deixou o Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Está escrito lá em Lucas, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E a Bíblia fala, se pedires, Deus dará o Espírito Santo. Está no Evangelho de Lucas. Então busca o batismo com o Espírito Santo, busca os dons espirituais para você impactar a sua sala de aula, para você impactar a sua igreja. O avivamento começa por mim, começa por você. Então é a ação do Espírito de Deus que realiza as obras em nossas vidas. Graças a Deus. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo, para que seus dons tragam a edificação para a igreja. E 3.3, ousadia na exposição da palavra. Ousadia para testemunhar, ousadia para o uso dos dons espirituais, mas para a exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então é interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse contexto, especificamente nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e de João quando foram interrogados pelo sinédrio, pelos anciãos e pelos escribas. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder, com autoridade. Movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer a oposição, sem temer qualquer tipo de consequências. Vamos ver essa... Na verdade, essa é a sinopse, né, do tópico 3,
o resumo de todo o tópico 3, movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer a oposição. E para nós fecharmos, então, essa lição de número 4, a lição que diz que a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. Nessa lição 4, vimos que caracteriza, de fato, uma igreja pentecostal é ser cheia do Espírito Santo. Uma das características se tornam visíveis, está diretamente associada à plenitude do Espírito Santo. Então, uma das características da igreja primitiva, e que deve ser da igreja hoje, é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso é muito importante. Agora, cuidado, porque tem alguns irmãos que têm paradigmas, que acham que ser cheio do Espírito Santo é muito barulho, ser cheio do Espírito Santo é o grupo que sai marchando no meio da igreja, ser cheio do Espírito Santo é gente pulando e caindo e rodopiando. Não, não necessariamente. Pode ser isso. Em alguns momentos é possível até compreender, porque uma pessoa que na hora não tem condições de autocontrole e de domínio próprio, é uma pessoa infantil espiritualmente, não está maduro na fé. Então não tem jeito de impedir criança. Criança age como criança. E tem gente que é criança na fé. Então uma pessoa que não aguenta sai marchando no meio da igreja, você vai repreender ele, coitado. Depois, com amor, a gente vai orientando. Mas isso mostra uma infantilidade. Precisa crescer, precisa ler lá a ordem do culto. A pessoa tem que ter bom senso. Agora, a pessoa não ter domínio próprio, isso é um dos aspectos do fruto do Espírito. Então, a pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo e deixar gestar o fruto do Espírito no coração, para ter domínio próprio, humildade, né? Bondade, benignidade. São os aspectos do fruto. Paz, gozo, longanimidade. Os aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo tem os dons espirituais. Agora, não pode ter exageros, porque Paulo nos disciplina em 1 Coríntios capítulo 14, que tem que haver ordem no culto. Então, claro que às vezes a pessoa ainda não leu esse texto, mas a hora que ela lê esse texto, ela vai entender, porque a palavra de Deus não é a opinião de um teólogo, não é a opinião de um pastor, é a Bíblia que diz isso. Fazei tudo com ordem e decência. É isso que a Bíblia me ensina. Então, agora, por outro lado, eu não vou impedir a manifestação do Espírito Santo. Não é isso, eu vou ensinar, vou orientar e vou motivar os irmãos a continuarem buscando, a orando, a serem fervorosos, porque isso também é bíblico, e não impedir falar línguas, porque é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Então, a primeira igreja, ela também não foi perfeita, como o próprio livro de Atos deixa bem claro. Nós vemos ali, logo no início, o conflito entre as mulheres judias nascidas em Israel e as mulheres não nascidas em Israel, ou seja, pessoas de origem grega, mas que eram judeus. Já houve conflito ali na assistência social, na obra da assistência social. Tá? Nós vemos outros conflitos na igreja, mesmo entre irmãos de Jerusalém, que aceitavam ou não aceitavam gentios. A questão de Ananias e Safira, uma situação difícil também, e outras situações. Então se percebe que havia problemas, porque todo ajuntamento humano tem problema, irmão. Então, eu acho estranho quando o irmão fala para mim, pastor, aquela sala não é brincadeira não, tem muito problema. É por isso que Deus pôs você como professor daquela sala. Exatamente para você ser usado por Deus para dirimir os problemas. É igual o pastor. Deus manda um pastor naquela congregação, aí o pastor fica reclamando. Irmão, não é fácil, irmão. Muita luta. Não, é por isso que Deus pôs você lá. Porque não é fácil mesmo, mas Ele vai te usar, Ele vai te capacitar, Ele vai te qualificar. É por isso que você foi para lá. Então não tem essa. Graças a Deus, irmãos. Pela misericórdia de Deus, toda vez que o pastor Paulo Freire me colocou em uma congregação para representá-lo, eu sempre falo bem da congregação onde estou. É uma bênção. É uma bênção. Porque Deus me colocou ali para ajudar a igreja a ser uma bênção. Então, eu não vejo problema. Para mim, problema não é problema.
Para mim, o problema está como você vai lidar com o problema. Porque problema, no mundo tereis aflições. Na nossa casa há problemas, no nosso trabalho há problemas, na igreja há problemas, na sociedade há problemas. Mas Deus te deu graça para você lidar com os problemas com sabedoria, com unção, com graça, com oração, com poder, com autoridade do Espírito Santo. Você é um sacerdote. Então eu tenho que ter discernimento, eu preciso saber a minha identidade, né, irmão? Então você é o professor, você é a professora, Deus vai te qualificar, não está te qualificando? Agora você tem que chegar mais cedo para orar, tem que ler a Bíblia a semana toda, todo dia tem que ler a Bíblia, tem que ver a lição, se preparar, conferir os versículos. Agora, quer ser professor, chega atrasado na sala de aula, nem sabe que lição que é. Irmãos, qual que é? Hoje a semana foi muito corrida, irmão, qual é a mesma lição? Irmão, socorro, né? Seja humilde, fala para o pastor, não estou em condições de dar aula. É mais honesto, irmão. Aí pega lá a lição, irmão, é a lição 4, né? Então vamos estudar a lição. E começa a ler a lição na sala de aula. Começa a ler a lição. Não estou dizendo que você não pode ler temas. Pode ler temas, põe o slide lá, tudo bem. Mas ficar simplesmente lendo. Irmão, pensa comigo. Se for para o aluno ir na sua sala para ficar lendo a lição, não é mais lógico ele deitar lá no sofá da casa dele, no domingo de manhã, pegar um copão de café e ficar tomando e ele mesmo ler? Para que ele vai levantar, ter que tomar banho, se arrumar, com esse frio, vai lá para você ficar lendo a lição para ele? Qual é a lógica disso, irmão? Pelo amor de Deus, ele vai, porque ele sabe que ele tem um professor cheio do Espírito Santo, porque tem uma professora cheia do Espírito Santo. Ele vai porque ele sabe que tem um professor, uma professora que ora por ele, que tem algo da parte de Deus para edificar o coração dele. Então, professor, professora, seja cheio do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça porque o batizador é Jesus. Jesus é o que reveste os cristãos do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo, mas você pode ser revestido de poder. Então, a primeira igreja não era perfeita. Como o livro de Atos deixa bem claro, não era perfeita. Não é isso. Eu já disse, temos problemas. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Olha só, que maravilha. Então, se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar ser cheio do Espírito Santo. Buscar a presença de Deus, buscar o batismo no Espírito Santo, buscar os dons espirituais, o dom da ciência e da sabedoria, o dom do discernimento de espíritos, o dom da fé, o dom da cura, o dom de profecia, o dom de operação de maravilhas, o dom do discernimento de espíritos, o dom de variedades de línguas, o dom da interpretação das línguas. Os 9 dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12. Então, seja cheio do Espírito Santo, a sua classe vai mudar. Faz essa experiência, você vai ver o que vai acontecer com a sua classe, ela vai ser impactada. Deus vai bradar, vai acontecer coisas grandes na sua classe de escola bíblica dominical. Vai ser uma grande bênção. Próxima lição é a lição de número 5. Uma igreja cheia de amor. O amor é a marca registrada do cristianismo bíblico. Mas essa aula já entra no mês de agosto, 3 de agosto. Uma vez mais, eu quero lembrá-lo que de 16 a 24 nós vamos fazer a viagem para Israel e os livros que eu tenho e deixo disponíveis para você. Esse livro, História do Povo de Israel, Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo clássico e Geografia Bíblica. Você pode adquirir nesse telefone ligando para este ADEC. Cada livro custa R$50, mas tem a despesa também de correios. E eu peço para você uma vez mais, compartilhe essa aula com o seu grupo de WhatsApp, com outros professores, com amigos, pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilha. E me segue também nas redes sociais, no YouTube. Deixa lá uma palavra, escreve lá uma mensagem. Tá? É muito bom a gente interagir. Então está aí, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.